Você sabia que a zebra não é só aquele animal com listras pretas e brancas que vive nas savanas africanas? No futebol, zebra é o nome dado a um time que ninguém esperava nada, mas que de repente vai lá e surpreende todo mundo durante uma competição. E é sobre isso que vamos falar hoje. As 5 zebras mais impressionantes que aconteceram no futebol em 2024. Meu nome é VAR Clubista e esse é meu primeiro vídeo no canal. Lembrando que, como o foco aqui são as zebras que realmente conquistaram o título, alguns grandes momentos de surpresa vão ficar de fora dessa lista. Mas se vocês curtirem o vídeo, posso fazer outro com ainda mais zebras para a gente debater. Vamos começar o vídeo falando de uma zebra que aconteceu aqui na América do Sul e que você provavelmente não conhece. Em quinto lugar, temos o Central Córdoba, um clube da Argentina que manda seus jogos no estado Alfredo Terreira, com capacidade para 21.500 pessoas. O time que jogava a terceira divisão do Campeonato Argentino na temporada 2017-2018 fez algo que ninguém esperava. Chegou até a final da Copa Argentina. Na decisão, eles enfrentaram o Vélez Sarsfield, que era um dos grandes favoritos e que está em uma fase incrível, liderando o Campeonato Argentino e com chances reais de título. Além disso, o Vélez havia protagonizado uma das maiores viradas do ano ao eliminar o Boca Juniors na semifinal da Copa da Argentina. A expectativa era que o Vélez, após derrubar gigantes como São Lourenço, Independiente e Boca Juniors, não tivesse dificuldades para conquistar o título. Mas, para a surpresa de todos, o Central Córdoba fez o impensável. Com uma vitória apertada por 1-0, eles conquistaram o maior feito da história do clube e, de quebra, garantiram pela primeira vez uma vaga na Copa Libertadores. Outro clube que causou uma grande surpresa ao vencer uma Copa Nacional foi o Defensor Sporting do Uruguai. Eles derrotaram o gigante Nacional em uma final emocionante, após o empate em 2-2 e a decisão sendo levada para os pênaltis. O Defensor é um clube tradicional no futebol uruguaio, com uma história que inclui uma semifinal de Libertadores e a revelação de jogadores como De Arrascaeta. Então, talvez não seja uma zebra tão gigantesca dentro do Uruguai, mas convenhamos, qualquer título fora das mãos de Peñarol e Nacional acaba sendo uma grande surpresa por lá. E aqui vai o mais interessante. A Copa do Uruguai foi fundada em 2022 e até agora teve apenas 3 edições. E adivinhem, o Defensor é simplesmente o único time a ter vencido a competição até hoje. Uma verdadeira zebra que ficou para a história do futebol uruguaio. Quando pensamos no futebol colombiano, os nomes que geralmente vêm à cabeça são Atlético Nacional, América de Cali, Milionários, entre outros. Mas em 2024, tivemos uma surpresa que ninguém esperava. Um campeão inédito e alternativo que fez história no país inteiro. Estamos falando do Atlético Bucaramanga, o clube modesto da cidade de Bucaramanga, que manda seus jogos no estádio Américo Montanini, conquistou seu primeiro e único título em toda a sua história de 75 anos. O Bucaramanga teve uma trajetória impressionante, começando com a liderança no campeonato de pontos corridos e em seguida disputando o quadrangular. Para quem não sabe, o quadrangular é uma fase decisiva com 2 grupos de 4 times, e os líderes de cada grupo disputam a final. O mais curioso é que o Bucaramanga liderou seu grupo com 8 pontos, empatado com os outros times. Mas o critério que definiu quem passaria em primeiro lugar foi o número de gols sofridos. O Bucaramanga estava com o mesmo saldo de gols que o Milionários, mas havia levado menos gols. Na grande final, o Bucaramanga empatou com o Santa Fé em 3-3 no agregado, e a decisão foi para os pênaltis. E foi lá, nos pênaltis, que o Atlético Bucaramanga se consagrou campeão, vencendo por 6-5 e fazendo história no futebol colombiano. Agora, vamos para a Europa, onde tivemos uma verdadeira surpresa na Liga Europa deste ano. E adivinhem, o Sevilha não foi o campeão. A competição contou com gigantes do futebol europeu, como Liverpool, Roma, Bayer Leverkusen e ainda times que caíram na fase de grupos da Liga dos Campeões, como Milan, Benfica e Galatasaray. Mas surpreendentemente, nenhum desses favoritos levantou a taça. O grande vencedor foi a Atalanta de Bérgamo, na Itália. O clube que vem em uma crescente nos últimos anos, sempre brigando por posições de destaque na Série A e até jogando na Liga dos Campeões, surpreendeu a todos. Embora nunca tenha sido considerado o favorito para conquistar o título, a Atalanta mostrou sua força. Na fase de grupos, o time se classificou em primeiro lugar no grupo D, que contava com Sporting, Sturm Graz e Rakol, um grupo relativamente acessível.
Nas oitavas de final, enfrentaram o Sporting, time com o qual já haviam se cruzado na fase de grupos, e com um agregado de 3-2 avançaram para a próxima fase. E aí o que parecia um desafio quase impossível, o Liverpool, favorito absoluto para conquistar a competição. Mas a Atalanta não se intimidou e em pleno Anfield aplicou uma goleada de 3-0, deixando todos de boca aberta. Mesmo com uma derrota por 1-0 no jogo de volta, o time italiano seguiu para as semifinais. Na semifinal, enfrentaram o Olympique de Marseille e no jogo de volta em casa garantiram a classificação à final com grande facilidade. Lá encontraram o Bayer Leverkusen, uma verdadeira máquina comandada por Xabi Alonso. Os alemães estavam em um momento histórico, com 51 jogos de invencibilidade, a maior sequência sem derrotas da história do futebol europeu, além de uma campanha impecável na Bundesliga. A expectativa era de que o Leverkusen coroasse sua temporada histórica com mais um título, mas a Atalanta, mais uma vez, desbancou o favorito e com classe derrotou os alemães por 3-0 na final. E para completar a festa, o atacante Lookman fez um hat-trick de gala. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do único clube grego que conseguiu conquistar um torneio internacional de nível. E sim, estamos falando do Olympiacos, um time tradicional da Grécia, mas que no cenário internacional nunca tinha deixado sua marca, até agora. Na temporada 23-24, o clube disputou a Europa League, mas teve uma fase de grupos complicada, terminando em terceiro lugar no seu grupo, que contava com West Ham, Freiburg e TSC. Isso, no entanto, garantiu uma classificação para os playoffs da Conference League, e foi aí que o Olympiacos realmente brilhou. O time grego superou o Ferencváros, o Maccabi Tel Aviv, após uma virada épica de 6-1 fora de casa, o favorito Fenerbahçe fora de casa nos pênaltis e na semifinal desbancou o grande favorito Aston Villa com um agregado impressionante de 6-2. Na grande final, o Olympiacos enfrentou o forte time italiano da Fiorentina e após um jogo duríssimo garantiu a vitória na prorrogação, conquistando um título inédito para o futebol grego. E aí, gostaram da história dessas zebras incríveis no futebol de 2024? Esse foi meu primeiro vídeo para o YouTube. Ainda estou aprendendo a editar e melhorar os conteúdos, então adoraria saber o que vocês acharam. Deixem nos comentários suas dicas, sugestões de vídeos e o que mais gostaram desse conteúdo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar a crescer. Até logo, pessoal!